Olá, gente. Estamos mais uma vez aqui juntos para conversarmos um pouco sobre a situação atual do nosso país. Hoje batemos mais de 40 mil mortos pelo coronavírus. O Bolsonaro, junto com o Weintraub, querendo tirar a liberdade de escolha dos reitores dentro da autonomia das universidades. Ministério novo, né? O Ministério da Comunicação, das Comunicações, o genro de Silvio Santos aí. E a gente segue nesse barco sem rumo. Eu estava até pensando hoje, eu queria compartilhar esse pensamento com vocês, a importância de que a gente que está tendo a esquerda e diante para barrar tantas decisões arbitrárias desse governo, né? Ela está tendo um papel junto ao judiciário, representando junto ao judiciário muito significativo. E também o próprio judiciário, quando dá respostas que nos ajudam nesse sistema de freios e contrapesos, como a gente costuma sempre dizer. Eu queria falar um pouco do que Fachin citou no seu voto naquela ação das fake news, quando ele comentou que dentro da democracia, né, em linhas gerais, dentro da democracia não cabem protestos, de liberdade de expressão, que peça violação de direitos, que peça a violação da própria democracia, das, das colunas basilares da democracia, quando naqueles protestos trazem faixas contra o STF, contra a volta do AI-5, inclusive que Bolsonaro minimizou numa entrevista que ele deu, o fechamento do Congresso. O, que eu, o que eu penso é que, diante de uma crise global do coronavírus, diante também da crise econômica que passa o país, você pense comigo o quanto é complicado a gente estar se debruçando em cima os deputados que poderiam estar dando outra resposta, por exemplo, projetos para a economia. A gente está se preocupando em ter que controlar, né, barrar, de certa forma, os absurdos cometidos pelo governo que tem na cabeça um viés ideológico terrível, gigante. Todo mundo é comunista. Quem pensa direitos hoje é comunista, quem pensa diferente é comunista, quem pensa diferente é porque é do mal e que não quer o bem do Brasil. E, e a gente fica assim, nessa situação que eu não sei, até alguns dizem que a gente tem dois problemas para resolver no Brasil, que é um problema do vírus e um problema do verme. E é complicado, porque o vírus a gente sabe como se prevenir. Usar máscara, evitar aglomeração, etc. Mas um mal difícil de se remediar, que teve como resultado das eleições de 2018 e que não enganava ninguém, que não enganou ninguém, ninguém estava sem saber quem era o deputado Jair Bolsonaro desde sua atuação. E hoje fica difícil você voltar atrás, ninguém volta. Ele hoje está arregimentando apoio do Centrão por meio de cargos, de liberação de emendas. Até, como eu disse, recriou o Ministério das Comunicações. É, estamos à deriva, numa situação terrível. E aí, voltando ao que o Fachin disse sobre não cabe na democracia a liberdade de expressão, que vem ferir direitos, né? Que vem ferir a própria democracia. Eu lembro que no vídeo eu citei para vocês, se na primeira vez que
alguém que pedir a volta do AI-5, alguém que pedisse o fechamento do Congresso, alguém que pedisse fechamento do STF, tivesse sido processado, tivesse respondido, sido julgado, tivesse uma posição exemplar no sentido de que não não abrisse brecha para afrontar a democracia, a gente não teria chegado nesse estado de coisas que chegamos ao país. Né? Eu acredito que cabe essa reflexão, chamar, por isso que eu estou lhe chamando hoje comigo, estou lhe chamando comigo hoje, essa reflexão sobre que caminhos a gente vai poder tomar. Caminhos que a gente não cometa os mesmos erros, né? Porque demonizou-se os políticos, demonizou-se demasiadamente, absurdamente, na verdade, a esquerda, políticos e a esquerda, como se numa democracia não fosse necessária uma oposição, demonizou-se os políticos, como se numa democracia fosse desnecessário os políticos, né? E hoje a gente está nesse estado de coisas. As pessoas têm um presidente que para uma parcela gigante é chamada de Messias, com igrejas neopentecostais, até uma ala da Igreja Católica, a Renovação Carismática, inclusive, tendo esse presidente como referência. Então, percebam que a gente está numa cilada complicada. Porque quando você tem nas igrejas alguém que diz que aquele é o ungido de Deus, o abençoado de Deus, o cara defende torturador, o cara não quer saber de índio, enfim, tudo que você já sabe, ainda deve, quando um pastor, um padre, alguém orienta as pessoas a votarem, a seguirem, a darem apoio a uma criatura dessa, fica difícil você convencer essa pessoa a pensar diferente. E muito mais, como eu estava conversando com uma amiga minha, Raquel, quando essas pessoas elas estão alienadas a só, como bem orientou Bolsonaro, a só acreditarem nas redes sociais que ele indica, naqueles canais que ele indica, o Facebook e mensagem de WhatsApp. Percebam como fica complicado. Eu, por exemplo, acho que a questão das comunicações agora, esse apoio às comunicações, essa recriação do Ministério é justamente para tentar construir uma imagem, que o SBT inclusive já fala positivamente, como se o governo fosse as mesmas maravilhas. O Ministério das Comunicações é uma forma de suprir o que aquele gabinete do ódio, as fake news, perdeu, né? Já que avançam as investigações, avança o combate a essas fake news. Então, é preciso essa busca da consciência de como chegamos até aqui. Como foi que chegamos até aqui e como sairmos daqui dessa situação. Não é fácil, não é fácil. É um ministro do meio ambiente que não gosta do meio ambiente, é um cara presidindo um instituto para que deveria representar os negros, mas que odeia negro, odeia os pretos, uma Damares que não defende, não se preocupa nem trabalha em defesa dos direitos humanos, um presidente, ministro da economia que não quer saber de banco público, de empresa pública, de tudo que é público não presta e tem que ser vendido e que não pode sobrar e não vai sobrar mais nada, como se o Estado ele não tivesse um papel fundamental e muitas empresas públicas um papel fundamental aonde o particular não tem interesse, o particular não vai, o particular não quer nem saber porque não dá lucro, né? Então vamos pensar tudo isso, vamos analisar tudo isso e buscar caminhos e dizer que esse caminho ele vem pela política, ele não vai vir de outro jeito não, ele não vai vir por meio do autoritarismo, por meio de uma ditadura, de forma alguma.
ele vem pela democracia e vem por caminhos que se construam juntos, né? Que se construam juntos. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui no canal e obrigado também por me ouvir. Não esquece de, se não é inscrito, se inscreve no canal, curte e compartilha se gostar dos meus vídeos, se gostar dessas reflexões que eu trago aqui até vocês. Fica na paz e vamos ver se a gente supera pelo menos essa fase terrível do coronavírus. Porque, diferente de muitos países do mundo, a gente está no topo, um triste topo. Está ganhando deles negativamente, porque a gente está perdendo vida. E cada vida que se perde, ela importa. Tchau, gente. Até mais.